Olá! No vídeo anterior eu falei sobre tipos de predicado. Nesta aula eu vou falar sobre verbo de ligação, verbo transitivo, verbo intransitivo e seus complementos. Vamos ver aqui no quadro os exemplos. Eu já separei o sujeito porque a gente já aprendeu na outra aula a identificar o sujeito. Então vamos ver só trabalhar com o predicado, porque os verbos vocês vão encontrar só no predicado. Está lotado é um predicado que tem como núcleo um nome, por isso que ele é predicado nominal, e a gente tem o verbo de ligação, que é o que liga o predicado, o núcleo, ao sujeito. Então a gente tem, esse é o verbo de ligação. Então aqui a gente tem um predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Nosso herói é o sujeito, foi derrotado, a gente tem aqui um verbo de ligação também, que ele não tem importância nenhuma aqui, o núcleo é derrotado. Então, o predicado nominal também e verbo de ligação. Vejam que o verbo de ligação aparece sempre no predicado nominal. Nosso herói acabou derrotado. Esse verbo acabar, aqui está como um verbo de ligação. E ele está ligando o predicativo do sujeito derrotado, nosso herói derrotado, ele está ligando o predicativo ao sujeito. O núcleo desse predicado aqui é um nome. É ele, é o derrotado. O núcleo que também vai ser o predicativo do sujeito. Então aqui também o predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. A natureza é bela, mesma coisa. Verbo de ligação, está ligando o predicativo do sujeito ao sujeito. Então núcleo que é predicativo do sujeito. Verbo de ligação. O núcleo sempre é o predicativo do sujeito, ok? A natureza é bela, o motorista parecia sem paciência. Então vocês vejam que a gente, tirando o verbo de ligação, ele continua com o sentido natureza bela, motorista sem paciência. Então ele está aqui só para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Verbo de ligação é isso, sempre predicado nominal, sempre predicado nominal. Meu pai é o sujeito, será sempre meu exemplo. Olha aqui, meu pai sempre meu exemplo. Dá para entender. Então, é verbo de ligação que está ligando o predicativo do sujeito ao sujeito. Predicado nominal. O varredor é o sujeito, tornou-se gerente. Então, verbo de ligação, predicativo, liga o predicativo ao sujeito. O amor é o sujeito, é um eterno recomeçar. Nós temos a mesma coisa, um verbo de ligação que está ligando o predicativo do sujeito ao sujeito, ok? Tudo predicado nominal, predicado nominal. Meu casaco sujeito não é esse. O que eu tenho aqui? Verbo de ligação, ligando o predicativo do sujeito ao sujeito. Por que eu coloquei todas essas orações aqui para mostrar o que é verbo de ligação? Por quê? Porque para mostrar para vocês que o predicativo do sujeito pode vir representado por um adjetivo, olha lá, adjetivo, 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 por uma locução adjetiva, pode vir representado por um substantivo, ó, que no caso acompanhado de um pronome possessivo, por um substantivo. Recomeçar é um verbo, mas o recomeçar é um substantivo, e por um pronome. Então ele pode vir representado por várias palavras, tá? Fechando aqui, verbo de ligação liga o predicativo ao sujeito. E o predicativo pode vir representado não somente por um adjetivo, mas por todos esses outras classes gramaticais. Ok? Vamos passar então para o verbo intransitivo. O trem é o sujeito. O predicado está aqui. O verbo está sempre no predicado. E não vamos esquecer disso nunca. Esse verbo chegou, o trem chegou na estação. Esse verbo chegou sozinho tem significado. Ele não precisa de nenhum complemento. Então ele é um verbo intransitivo. Costumo falar, ele não transita à procura de complemento para ajudar no seu significado. Ele sozinho tem significado próprio. Então é um verbo intransitivo.
não pede complemento. A menina sorriu alegremente. Sorrir é um verbo que sozinho já tem significado próprio, então isso é verbo intransitivo. Tá? Ele está acompanhado de uma adjunta adverbial de modo, mas isso não quer dizer que ele precise desse complemento para ele transmitir a ideia dele. Pedro cantou, Pedro sujeito, cantou no banheiro. Verbo também é um verbo intransitivo, não pede complemento. Aqui acompanhou uma adjunta adverbial de lugar. A Rosa é um sujeito, desabrochou. Tanto que a gente vê que ele não pede complemento, que logo atrás dele tem um ponto final, tá? Então é um verbo intransitivo. O andarilho sujeito comeu muito. Comer é um verbo que tem significado próprio sozinho. Eu poderia pôr um ponto final aqui. O andarilho comeu, ponto. Tá? Isso é verbo intransitivo. Como eu disse, não impede, o verbo intransitivo não pede complemento, mas isso não impede que ele venha acompanhado de adjuntos adverbiais. Aqui no caso de lugar, de modo, lugar e de intensidade, tá? Verbo intransitivo, então é isso. Há um detalhe importante. O verbo intransitivo vai aparecer no predicado verbal ou no predicado verbo nominal, tá? Verbo nominal. Nunca vai aparecer no predicado nominal. No predicado nominal, como a gente viu, é só o verbo de ligação. Vamos ver agora o verbo transitivo direto. Vamos lá, então? Romeu amou Julieta. Sujeito Romeu. Amou Julieta. Esse verbo aqui é um verbo que está pedindo um complemento. Amou. Quem ama, ama alguém, tá? Ele está pedindo um complemento, então é um verbo transitivo. E ele está pedindo um complemento sem nenhuma preposição. Ele não está precisando de preposição. Então é transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede complemento, mas não precisa de preposição, tá? Então, isso daqui é um objeto direto e isso é um verbo transitivo direto. Tudo isso está num predicado verbal. Verbo transitivo direto. Nós é sujeito. Fizemos um projeto cultural. Perceba que esse verbo fazer, quem faz alguma coisa, pede um complemento. Então, tá aqui, fiz um projeto cultural. E esse complemento está vindo sem preposição. Então, é um verbo transitivo direto que está acompanhado por um objeto direto. Não tem preposição nenhuma aqui, ok? A bicicleta atropelou o animal. Atropelar, atropela o quê? Quem? Então, pede um complemento, tá? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto porque ele pediu um complemento que não tem preposição, tá? Que é um objeto direto, ok? Estamos ouvindo boa música. Aqui é o típico predicado que não aparece sujeito, porque o sujeito é oculto ou elíptico. Então, estamos ouvindo boa música. Tudo isso é o predicado, tá? Estamos ouvindo a locução verbal. Esse verbo é um verbo que está pedindo complemento, boa música, e esse complemento não está vindo com preposição. Então, é um verbo transitivo direto, é uma locução, né? E aqui é um objeto direto, tá? Ele pede um complemento que está vindo diretamente sem o auxílio de preposição. Esta notícia é o sujeito, causou grande impacto, causou é um verbo que está pedindo complemento, que causa alguma coisa, tá? E esse complemento está vindo direto sem preposição, tá? Objeto direto. Não confunda esses adjetivos e esses artigos com o elemento que está tornando o verbo indireto. Para ele ser um verbo transitivo indireto, ele precisa de preposição. Aqui não tem preposição, então ele é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição. Vou colocar um link aqui com as principais preposições, tá, ok? Vamos ver agora os verbos transitivos indiretos. Não me simpatizo com essa pessoa. Aqui, tudo isso é predicado. O verbo, o sujeito não está aqui, é o sujeito oculto, tá?
Então, tudo isso é predicado. O verbo está aqui, simpatizar, ó. Esse verbo, não simpatizo com quem? Com essa pessoa. Esse verbo está é um verbo transitivo, porque ele está pedindo um complemento, e esse complemento vem com preposição, vem indiretamente. Então, ele está pedindo um objeto indireto, ele é um verbo transitivo indireto. Olha, preposição está aqui. Respondi a meu patrão. Tudo isso é o predicado, o verbo é o sujeito é elíptico, então tudo isso é predicado. Respondi. Quem responde, responde a alguém. Então, respondi a meu patrão. Olha aqui, preposição. Então, é um complemento que está vindo através de uma preposição, é um complemento, é um objeto indireto. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto, ok? Democracia consiste em, democracia é sujeito, o verbo aqui é consiste, é um verbo que está pedindo complemento e esse complemento está vindo com preposição. Então, é um verbo transitivo indireto, um objeto indireto que ele está pedindo. Tá? Reclamaram de suas atitudes, tudo isso é o predicado, porque é um sujeito indeterminado, ele não aparece aqui. Reclamaram é um verbo transitivo, pede complemento, e esse complemento está vindo através de uma preposição. Então, é um verbo transitivo indireto e pede o complemento que vai chamar o objeto indireto. Tá? João é o sujeito, João falou para a polícia. Falou é um verbo que pede complemento. Falou para quem? Para a polícia. Então, é um verbo transitivo, ele pede complemento, e esse complemento está vindo através de uma preposição. Então, é um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. O verbo transitivo indireto nunca vai aparecer no predicado nominal. Ele vai aparecer no predicado verbal ou verbo nominal. Transitivo direto e indireto. Então, vamos ver aqui. Ronaldo pagou o salário ao funcionário. Sujeito. Predicado. Verbo pagou. Pagou o quê? O salário. Está pedindo um complemento. Para quem? Para o funcionário. É um verbo que pede um complemento direto, sem preposição, e um complemento indireto com preposição. Verbo transitivo direto e indireto. Vou dizer-lhe uma coisa. Tudo isso é o predicado, tá? Essa locução verbal. Vou dizer o quê? Uma coisa. Está pedindo, é um verbo transitivo, porque pede complemento. Está pedindo um complemento sem preposição, tá? Então, é um verbo transitivo direto e um complemento com preposição. Li, ó. Vou dizer a ele. Mesma coisa, tem preposição, que é um objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Tá? Agradeço a audiência. Então, tudo isso, porque o sujeito é oculto, tudo isso é predicado. Quem agradece, agradece a alguma coisa, a alguém. Tá? É um verbo transitivo que está pedindo. Agradeço o quê? A audiência. Está pedindo um complemento sem preposição, que é um objeto direto, verbo transitivo direto, e está pedindo esse complemento também. De quem? Dos ouvintes. Ó, preposição de, mais o artigo os, né? Então, aqui é um objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. Vocês fizeram esse projeto para mim? Sujeito vocês. Fizeram o que para quem? Verbo que está pedindo complementos, por isso que ele é transitivo. Ele está pedindo um complemento sem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. E um complemento com preposição. Um objeto indireto. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. João falou seu nome para a polícia. Sujeito João falou seu nome para a polícia. Falou é um verbo transitivo, porque ele está pedindo complemento. Falou o que para quem? Falou o que? Seu nome. Está pedindo objeto direto, um complemento direto, sem preposição, é um verbo transitivo direto. E está pedindo complemento com preposição. Então, o complemento é o que se chama objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto. Até agora a gente só falou do predicativo do sujeito, mas existe o predicativo do objeto também. Preste atenção aqui. Elas são irresponsáveis. Aqui eu tenho o sujeito, aqui tenho o verbo de ligação
irresponsáveis, eu tenho o predicativo do sujeito. Está dando uma qualidade ao sujeito, tá? Elas é o sujeito, julgam é um verbo e insensíveis é um verbo transitivo direto. Vocês, por quê? Porque está pedindo um complemento sem preposição. Julgam quem? Vocês. Insensíveis. Essa palavra insensível está se referindo a qual palavra aqui? Vocês, ao objeto direto. Então, aqui é o que é? É um predicativo do objeto direto, tá? Predicativo que dá qualidade. Então, temos o predicativo do sujeito e tem o predicativo do objeto direto também, ok? Eu vou colocar aqui para finalizar um quadro com o resuminho dos predicados, os verbos que tem dentro dos predicados e os seus complementos. Aí a aula está finalizada, ok?